Muito bem, queremos dar boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais duas palestras que teremos hoje. Somos agraciados e queremos agradecer ao Dr. Ricardo Tedesco, que é o presidente aqui da APM Piracicaba. Ele está nos apoiando muito também. O presidente da APM São Paulo tem nos apoiado nesse sentido. Aproveite bem essa noite. E essa noite teremos algo diferente. Além de ser duas palestras, numa noite só, que já é diferente, nós teremos um sorteio de um livro da doutora Ana Beatriz, Mentes Ansiosas. É um livro excelente. Tá? Então, nós vamos sortear esse livro no final da palestra. Vamos convidar agora a doutora Ana Paterniani, que ela vai fazer as considerações iniciais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, conversando com o Ricardo, ele falou, parece que você está curtindo esse projeto, e é verdade, estou curtindo muito mesmo, porque ele veio de encontro com a nossa diretoria da Casa do Médico, que é aproximar a comunidade da nossa casa, e então a gente está fazendo essas lives, essas palestras com esse pessoal super competente, né? Já fizemos da colega psicóloga Silvia Scarassati, sobre luto e pandemia, já fizemos com as colegas psiquiatras Vivian e Juliana sobre saúde mental. Essas palestras estão gravadas no YouTube para quem quiser ver. E hoje, recebendo minha querida colega e amiga Eliana Zanata, quando ela me falou que ia trazer esse tema do dinheiro, eu achei muito bacana, né? Porque é um tema ainda tabu, a gente pergunta, né? Conversa sobre dinheiro, que eu acho super importante, né? Quando eu vou fazer a avaliação de um paciente, avaliar também a saúde financeira, porque se a saúde financeira não está boa, afeta toda a saúde física, mental, tudo, né? E o paciente leva um susto, porque é meio tabu, e ainda vai trazer uma outra convidada também, economista, educadora financeira. Então, eu achei excelente o tema. Então, sem mais delongas, vamos escutar nossas palestrantes, que eu também estou muito curiosa. Sempre agradecendo o Ricardo, que é meu parceirão nesse projeto, por todo o trabalho. O Gabriel, nosso parceiro lá de São Paulo, a Edna aqui. O meu chefe, Ricardo, que dá a carta branca para a gente fazer tudo isso. O Vinícius, que hoje está aqui com a gente. A Eliana também, que sempre ajuda na divulgação e hoje está aqui palestrando, tá? Então, todos bem-vindos e vamos ouvir, então, o que elas vão nos contar. Agradecida pela presença. Obrigado, doutora Ana, por suas palavras sempre gentis, como a doutora é. Isso nos alegra e motiva a continuar, né, juntos, fazendo as palestras e outros eventos. Vamos entrar agora na parte mais importante da noite, o tema razão, emoção e dinheiro. Teremos duas palestrantes e temos a honra de convidar a primeira delas, Eliane Zanata. Ela é psicóloga clínica. A palavra é sua, Eliane. Boa noite, obrigada a todos. Então, obrigada, Ana, pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós somos apaixonados. Então, também obrigada ao doutor Ricardo Tedesco, que também ao Ricardo Araújo, que organiza e nos ajuda sempre. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar, né? Razão, emoção e dinheiro. Seus investimentos e destinos. Então, o que é dinheiro, né? Então, dinheiro, gente, é um signo, ele é um símbolo que significa valor, né? Então, ele carrega um valor, né? O valor de 5, de 10, de 50, de 100, e tem um outro valor que nós damos a ele. Então, nós estamos falando de valores. Ele tem um valor que é um símbolo, e o símbolo e o significado que nós damos a este objeto chamado dinheiro, que tem o seu valor. Então, todas as nossas relações, né, na nossa sociedade, que é capitalista e é moderna, então, todas as relações sociais é mediada pelo dinheiro. Então, tudo tem um valor. Então, o dinheiro ele vai mediar bens e serviços, relações de trabalho, decisões familiares e empresariais, no que tange a família e as empresas, né? A família no que vai poupar ou no que vai comprar,
e as empresas naquilo que elas vão investir ou não investir. Então, o dinheiro ele foi criado para facilitar as trocas comerciais, porque elas foram se tornando complexas. Porque antes o que existiam eram as permutas, eram os escambos. Então, as trocas elas eram baseadas no tempo de trabalho que um produto ou uma mercadoria ele era feito. Então, por exemplo, um pescador ele trocava o dia de pesca por uma colheita obtida pelo agricultor. Então, era o tempo. Então, se eu pescasse 5 peixes, eu ia trocar por tantos espigas de milho que o agricultor, o feijão que ele tinha colhido naquele dia. Uma curiosidade da história, né? O dinheiro ele foi inventado na antiga Líbia, atual Turquia, pelo rei Creso. Olha há quanto tempo, mais ou menos 640 e 630 antes de Cristo. Então, o dinheiro ele tem história, né? Então, a palavra dinheiro, ela vem de dinários, por isso que se chama dinheiro. E aí cada língua foi fazendo a sua transmutação da palavra. E quando eu estava fazendo esses slides, eu lembrei da música, né? Na voz do Paulinho da Viola, né? Dinheiro é vendaval. E um dos refrões da música, ela fala, né? Dinheiro é solução ou solidão? E aí eu resolvi, né, tomar emprestado esses termos para incrementar aqui a minha apresentação. Então, qual que é o lugar? Nesse dinheiro é um símbolo que tem um valor, e nós damos um outro valor pessoal para ele. Qual é este lugar, né? O que é que nós estamos escolhendo para o dinheiro, né? Então, o tema não é destinos, então quais são os destinos que nós damos para o dinheiro? É para ele ter uma solução para a nossa vida, para trazer conforto, tranquilidade, ou é para escapar da solidão? Então, pensando em solução e solidão, eu estou trazendo as palavras consumo e consumismo, que são palavras muito correntes no nosso vocabulário. As duas têm a mesma origem, né, que também significa esgotar, mas também tem o sentido de apoderar-se, e também tem um sentido de anular. Nós estamos anulando o quê? A solução ou a solidão? O que é que nós estamos, de fato, comprando com o nosso dinheiro, né? Então, o consumo e o consumismo, ele pode ser entendido, né, como muito distintos. O consumo é aquilo que eu necessito para o meu próprio consumo, para o meu próprio uso, ou para o uso das pessoas que estão ao meu redor e que, de alguma maneira, eu sou responsável por eles. Agora, o consumismo é comprar produtos sem a necessidade real, porque se eu tenho uma necessidade de uso, então aquilo é real. Se está inverno, eu não tenho blusa de frio, eu preciso de uma blusa de frio. Então, é uma necessidade real. Agora, o consumismo, ele está ligado ao compulsivo, ao deslocado, aquilo que é descontrolado. E a sociedade de consumo, ela se caracteriza por ir além das necessidades e por deixar influenciar-se. Então, são criadas necessidades que não necessariamente nós temos. Então, talvez seja importante nós perguntarmos o que é que nós valorizamos. Quando nós valorizamos questões materiais como sinônimo de felicidade e que sacrificam, às vezes, até as relações afetivas, de trabalhar para comprar felicidade. Infelizmente, nós compramos muitas coisas com dinheiro, mas não felicidade, mas não companhia, mas não sentido para a vida, né? E no cardápio também daquilo que nós podemos comprar, né, tem a aparência, né, que é um primeiro interesse que nós temos, né, que não necessariamente está ligado a algo que tenha valor para a gente real. Mas é interessante eu ter isso porque a maioria dos meus amigos tem, ou porque a mídia divulga que é importante. Então, né, vamos pensar um pouquinho no que nós somos influenciados, né? E se nós podemos, né, valorizar aquilo que está na essência, aquilo que é autêntico e original, né? Porque
as relações, de fato, nós não compramos. Nós podemos ter conforto, nós podemos, né, ter acesso a muitas informações, a lugares com dinheiro. Então, o que de fato, né, é um material nobre que nós somos feitos e as pessoas que estão conosco são as nossas histórias, as nossas experiências, os nossos sonhos. E história, experiências e sonhos não se compra. Nós vamos construindo a partir do momento que nós vivemos. E vivemos de verdade. Então, afinal, quais são as nossas escolhas? As nossas escolhas para comprar, para consumir ou ser consumistas, elas vão passar pelas origens, né? Do emocional, do social, do financeiro e do psíquico. Então, o que é que leva, né, quando eu preciso daquilo? Esse verbo precisar, em que tempo ele está sendo conjugado? Não no tempo presente, passado, futuro, mas no tempo da solução ou da solidão, né? Então, levarmos em consideração que falta esse suprir, né? Esse comprar, esse suprir, ele está ligado a qual falta, a qual carência. Então, nós temos que também levar em conta: eu posso comprar isso, eu tenho condições, de fato, de ter quantidade suficiente de dinheiro para pagar, né? Então, assim, se eu tenho recursos, então veja que passa por questões racionais, emocionais, necessidades sociais, que está ligado ao marketing, a questão financeira, se eu tenho ou se eu não tenho, os status que aquilo pode ter, e se aquilo vai suprir uma carência ou uma necessidade. Uma coisa bem complexa, né? Então, nós estamos falando de cada um de nós. Então, a capacidade de ser consumo ou de ser consumista também está ligado muito com a questão da autoestima, que é uma avaliação subjetiva, do mesmo jeito que nós valorizamos o dinheiro. É subjetivo, é símbolo, né? Então, a autoestima é a imagem que nós temos de nós mesmos, e aí vai contar para nós quais são as nossas necessidades. Né? Então, o que é que leva a comprar de forma compulsiva, de forma a não pensar? Está mais ligado não à aquisição do bem em si, né? Porque, veja, por que vocês acham que tem tanto brechó? Porque as pessoas compram muita roupa, sapato, bolsa, elas não usam. Tudo bem que ajuda as outras pessoas, mas também denuncia um excesso, né? Então, para suprir o quê? Frustração, solidão, né? Para minimizar o quê? Talvez sentimentos de desprazer. E a compra compulsiva, ela pode estar, né, também levando em consideração estados de muita ansiedade e depressão, porque depressão também não é só aquela pessoa que está muito triste. Às vezes a pessoa tem depressão, ela não está triste e ela está deprimida. Então, como é que está sendo esse arcabouço da necessidade que eu nomeio para mim? Né? Qual é que é a finalidade? Né? O que é que, de fato, eu vou adquirir ali? É um alívio ou, de fato, é um objeto que eu preciso? Então, a uniomania é a mania de comprar, é o exagero. Olha que interessante, né? E, normalmente, quando as pessoas compram em exagero, elas se sentem culpa. Elas se sentem culpadas, melhor, né? Desculpa, eu falei errado, elas se sentem culpadas. E a culpa, de um modo geral, nós da psicologia, nós entendemos que a culpa é uma dívida que nós temos conosco. Não é interessante? Porque é um ciclo, né? Eu compro para aliviar alguma coisa, para tirar um pouco disso, e eu entro numa culpa, porque eu gastei o que eu tinha e talvez o que eu não tinha, ou o que estava para outra coisa, e aí eu tenho uma culpa e tenho outra dívida. Eu tenho duas dívidas, uma comigo e uma com o mercado. Então, a uniomania, ela está, portanto, comprometendo o equilíbrio, não só emocional, mas também familiar, e eu não coloquei aqui, mas também social, porque a pessoa que está preocupada porque ela tem muitas dívidas,
ela não vai também trabalhar direito, ela não vai ser uma boa companhia. Então, ela vai ter muitos prejuízos. Então, de novo, outra conta para pagar. E vai baseada num prazer que está ligado a características mais patológicas do que a saúde. A oniomania é uma curiosidade, né? Ela é mais ligada às mulheres. Mas eu pesquisando, até uma outra vez para falar sobre dinheiro, que as mulheres elas estão mais propensas a essa condição, né, de comprar compulsivamente, mas a história, desde sempre, todo o dinheiro da família era colocado nas mãos da mulher e a mulher administrava todas as necessidades da casa. Então, ela sempre estava à frente das compras. Então, talvez por isso explique um pouco por que nós, as mulheres, somos mais propensas às compulsões de compra. Então, eu não estou fazendo apologia a não comprar nada, a não se presentear, a não comprar presente para ninguém, a não comprar mais nada. Vamos viver, né, o mínimo necessário. Se quiser, também pode. Né? Mas não é o caso aqui. Né? Não estou pedindo para que todos possam fazer voto de pobreza. Então, é saudável se presentear? Claro que é. Mas quando nós temos, né, o direito de nos colocar numa lista de compras de presente para nós, que isto seja feito sem culpa, porque isso, de fato, não é egoísmo e nem consumismo. É um presente que eu me dou. Então, a oniomania, a compulsão, privar-se da companhia das pessoas para ganhar dinheiro, sim, está ligado à patologia. A oniomania, ela está ligada à frequência, ao quanto eu compro, o quanto que eu estou investindo dinheiro que eu poderia usar para outra coisa, até mais saudável para mim. Então, quando nós nos presenteamos, não necessariamente nós podemos nos presentear com dinheiro, mas com cuidado e amor, inclusive, que às vezes é não comprando, para não retroalimentar culpas, que são dívidas. E as dívidas que nós temos conosco, estas dívidas são mais difíceis de serem pagas. Então, quando nós sabemos que nós podemos ser agradáveis e presentear as pessoas, não necessariamente com presente, nós seremos nós o presente, a nossa presença presente, a nossa presença verdadeira. Né? Então, o quanto que nós podemos investir também nas nossas relações com aquilo que mais de precioso temos, que é o nosso tempo. Então, nós podemos ser também presentes para as outras pessoas e para nós, quando nós conseguimos não comprar algo que pode trazer para a gente mais dívidas ainda. Então, quando nós vamos comprar alguma coisa, para sair um pouco do quadro das obsessões, nós podemos nos perguntar qual é a intenção da compra ou do presente. É porque, para quem? Está ligado ao afeto, ao objeto em si. Porque muito dos objetos em si está mais ligado àquilo que é da compulsão. Aquilo que é uma necessidade que eu tenho, que eu não sei nem de onde saiu. E interessante porque as crianças e os adolescentes, eles são influenciadores e influenciados pelo marketing do consumo. Eles criam necessidades e o marketing cria necessidade para eles. Então, é uma situação bem delicada. Né? Então, os pais, eles têm uma função aí de malabaristas. Né? Então, os pais, eles podem auxiliar os filhos na compra dos produtos, dos objetos e dos presentes. Por exemplo, limitando o valor, a frequência com que vai comprar, né? Não ficar... você tomou o suco, aí você vai ganhar um presente. Se você comeu, você vai ganhar um presente. Também não é para tanto, né? Então, nós podemos observar, né, que o presente ou o consumo, ele pode também estar ligado a apaziguar ou a compensar a ausência. Né? Porque lá no começo eu não falei que às vezes as pessoas privam-se, né, da presença em função de obter mais dinheiro, né, para obter mais esses valores que são também subjetivos. Então, os pais, eles podem funcionar, né, como agentes limitadores
E eles podem exercer do seu lugar de pais e de autoridade simétrica, que é negociar e conversar. Eu não gosto muito da palavra negociar, mas como eu não encontrei outra, eu coloquei. De negociar no sentido de mostrar para o filho que pode estar tendo exagero, que ele é reconhecido por aquilo que ele faz, sim, mas também pode ser por palavras, por agradecimento, de dizer, que legal. Quando nós apostamos nas crianças que elas podem fazer, também é uma forma de marcar presença e uma presença afetiva. O maior presente que uma criança pode ter é que os adultos que cuidam dela possam apostar nela. Este é um símbolo que é conquistado a cada dia. Então, já que nós estamos falando de frequência, então como que a gente lida com as liquidações, com as promoções? Aí é sinal vermelho, né? É um perigo. Então, exercitar a parte consciente, né? Porque não tem a parte da emoção, mas a emoção também, né? Nós também temos a nossa parte que é consciente, né? De estar atento o quanto que a sociedade, a mídia, o consumo, o marketing está nos influenciando. Então, é de fato exercitar a pergunta consciente, né? Eu estou precisando? Eu posso pagar? Eu tenho como pagar? Ou eu vou retroalimentar as minhas culpas e arrumar mais uma dívida? Quando, né? Não dá para perguntar, né? Mas eu estou precisando, para que eu vou fazer isso? Para quem que eu vou comprar isso? É porque eu vi a propaganda e todo mundo tem, então eu vou ter, mas eu não gostei muito desse negócio. Então, quando não dá para perguntar, nós estamos diante daquilo que é da compulsão. Aquilo que não tem o pensamento e depois a ação, porque tudo começa no pensamento. Não tem o pensamento, é a ação. É bonito, combinou até com o meu esmalte, então vou comprar. Mas eu vou trocar de esmalte, aí eu vou trocar de caneta. Então, é isso, né? Então, observar se eu posso perguntar se de fato eu preciso e eu posso, e para que eu estou comprando aquilo, é compulsão. Isso é sinal vermelho. Então, vamos nos observar o quanto que o marketing e essa sociedade que nós estamos vivendo, que ela é ótima, ela tem muitas coisas boas, mas também tem essa necessidade de criar necessidades. 30 segundos. 30 segundos, mas eu vou conseguir. Então, olha, para sobreviver aos apelos e às liquidações, nós temos que olhar para dentro de nós. Quais são as nossas reais necessidades? O que de fato eu estou precisando? Será que eu estou precisando deste produto, deste serviço? Ou será que eu estou precisando mesmo de gente junto comigo? Né? Que buraco é esse? Que necessidade é essa? Então, precisar, gente, é diferente de podemos tudo. Porque o podemos tudo está ligado ao mundo do prazer. E nós, né, é muito diferente, porque nós... não é tudo sem limites. Muito pelo contrário, nós temos limites. Nós podemos muito, nós podemos muitas coisas, mas nós não podemos tudo. E comprar tudo aquilo que eu vejo pode ser um grandíssimo dilema para mim depois, em função das culpas que eu vou carregar. Então, nós, seres humanos, realmente carecemos, precisamos de outro ser humano por perto, que é para partilhar o que vier. E isso é viver. E o verbo viver, ele tem que vir antes do verbo comprar, principalmente conjugado no presente. E eu só posso agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. E agora eu vou chamar a Maria do Socorro, que ela é economista, e ela vai nos contar, e ela é educadora financeira, e ela vai nos contar um pouco mais, né, disso que eu comecei. Então, a segunda parte da nossa apresentação é com ela. Então, Maria, a palavra é sua.
Boa noite a todos. Muita gratidão, Eliana, pelo convite. E, como Eliana, vou me apresentar um pouco. Eu sou Maria do Socorro, sou economista, trabalhei mais de 20 anos na área financeira em São Paulo. E, ultimamente, no último ano, eu estou empreendendo na área de educação financeira. Então, meu trabalho é exatamente dar mentorias financeiras com pessoas que têm problemas financeiros, que é só todo mundo. E essa questão da educação financeira, eu gostaria de repassar a fala da Eliana, que eu achei muito interessante. Ela fez algumas definições, as definições econômicas, né? Ela já me adiantou algumas coisas sobre consumo, moeda, a diferença entre consumo e consumismo, e o que isso prejudica na vida da pessoa, né? E o nosso trabalho é muito em conjunto. Eu falo nosso, por quê? Porque as pessoas que entram em contato comigo pedindo solução, ou pedindo organização financeira, ou não entendendo como é que funciona essa questão do seu dinheiro na sua vida, porque a pessoa está um pouco perdida, porque ela recebe o salário, mas não sabe para onde vai. E também tem as questões de empreendedores, que muitas vezes a gente está falando aqui numa associação de médicos, né? Psicólogos, enfim, que são pessoas autônomas que trabalham, têm as suas próprias empresas, e geralmente eles não têm tempo, quando chega nessa parte, de cuidado financeiro. E cuidado financeiro tem muito a ver da questão do valor, porque o dinheiro está atrelado à questão do valor. O que muito me impressionou quando eu comecei a trabalhar a questão da mentoria é a questão psicológica que é afetada dessas pessoas. Porque, sinceramente, na mentoria, o que a gente tem que trabalhar é muita questão de comportamento financeiro e muito menos a questão de números. O que nós percebemos? Percebemos que as pessoas, público em geral, enfim, não tiveram uma educação financeira. E isso não é uma questão que é trabalhada nas relações pessoais, relações entre pais e filhos, nas relações entre marido e mulher. Aliás, é meio deselegante falar de dinheiro, né? Você vai casar com uma pessoa e não se conversa sobre isso, porque existe um tabu no assunto dinheiro. Parece que você não é elegante quando trabalha com isso e o fala sobre esse assunto. Então, a questão emocional é muito trabalhada na mentoria. Obviamente, quando entra numa questão patológica, como a Eliana muito bem nos provocou como uma boa psicóloga, né? Ela provoca, joga e traz a reflexão de que nós devemos nos reconectar e repensar a nossa questão de atitudes e das relações e como isso nos afeta a questão financeira. Eu vou colocar para vocês aqui um mapa mental que talvez ajude como fazer a organização financeira na prática. E o limiar entre trabalhar numa mentoria financeira e na mentoria psicológica é um trabalho muito tênue. Então, sempre tenham cuidado de perceber se é uma questão patológica para dar um encaminhamento necessário médico, porque existe muita confusão. Existem pessoas que me procuram, que falam que se tem um cartão de crédito ou de débito, elas não conseguem se controlar, é uma questão enlouquecida. A pessoa passa o cartão até o cartão travar. E isso afeta as relações pessoais.
nas relações com seus maridos, com seus filhos, enfim. Isso tudo permeia todas essas relações e, por isso, a procura de uma ajuda, que é muito sábio. Eu vou colocar aqui na tela um compartilhamento de um mapa mental que espero que ajude vocês. Só um minutinho. Vocês estão visualizando direitinho? Ah, está vendo aqui. Então, fiz um mapa mental para a gente ir um pouco para a prática da questão da educação financeira. São algumas, eu não vou dizer dicas, mas algumas diretrizes para quem está um pouco perdido. E essa questão de estar perdido, eu sempre repito, procure ajuda, porque ajuda é sempre necessária, a gente tem que ser humilde para procurar ajuda em todos os momentos da sua vida e nada como um profissional para ajudar. Vamos lá. Como organizar a sua vida financeira e se isso é possível? Então, eu vou dar algumas diretrizes aqui para vocês. A primeira questão é fazer um levantamento das suas despesas e receitas. Porque a partir do momento que você começa a anotar as suas despesas e receitas, o que são despesas? É tudo que você gasta, suas despesas fixas, para você sobreviver, né? Então, você começa a fazer todas as receitas, coloque lá, coloca as suas despesas. A partir daí, você começa a fazer uma análise das suas anotações. Por que eu falo isso? Muita gente me procura e fala, mas eu anoto tudo. Mas anota, o que você faz com essa anotação? Você tem que partir por uma atitude. Então, você começa a analisar para onde está indo o dinheiro. Realmente, as minhas despesas de sobrevivência estão aqui, eu estou utilizando, mas tem uma parte que a gente chama de despesas fantasmas, que são aquelas compras compulsivas, ou que a gente acha que é inofensível, que são inofensíveis, elas saem pelo ralo, né? Então, a gente começa a analisar. A primeira questão é entrar em contato com essa problemática, né? Então, você analisa e repensa os seus gastos. E dentro desse levantamento, você vai fazer um levantamento de quanto custa a sua vida pessoal. Porque no meio do bolo das despesas, você não sabe. Às vezes você chega para um mentorado e pergunta, e aí, você tem uma noção de quanto custa você sobreviver, quanto você gasta de água, luz, aluguel, supermercado, todas essas despesas a pessoa não sabe. Então, se ela ganha 20 mil e para manter o estilo para manter minimamente a vida dela, ela gasta 5, mas ela precisa de 5 mil reais para manter essa vida, porém, ela gasta muito mais do que isso e ela não percebe para onde vai esse dinheiro. Então, você percebendo o seu custo de vida, principalmente para os profissionais liberais, você consegue até fazer uma definição de prolabore para você se pagar. Então, este é um primeiro momento de uma organização financeira. Depois, você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções em relação ao dinheiro. Então, numa mentoria, a gente vai entender o que te leva, quais são os gatilhos que te fazem ir através dessa descompensação financeira, vamos dizer assim. Que gatilhos são esses? É o cartão de crédito, são suas crenças emocionais, que você entende que você não pode dizer não para o seu filho, porque você foi privado na infância. Então, existe uma reconexão com você mesmo para você descobrir que emoções que te levam a isso, né? Então, esse primeiro contato interno é muito importante, porque muitas vezes a mentoria e a questão do levantamento da organização financeira não vai para frente exatamente porque é travado nesse momento. É como se fosse você fazer uma academia. Muita gente sabe que precisa emagrecer, sabe que precisa fazer uma dieta, sabe que tem que fazer exercícios, mas não fazem, porque existe uma trava emocional e você precisa trabalhar a sua motivação,
as suas travas para que você continue andando nessa direção da resolução desse problema. E aí que entra um trabalho psicológico, né? Claro, né? Com um bom psicólogo como a Eliana, para que você faça essa reconexão. Obviamente que essa parte prática o psicólogo não vai conseguir fazer, que é essa terceira etapa aqui que a gente mostra, que é o controle. O controle é esse. É o controle de como você levantar a sua... de como você vai fazer esse controle financeiro. Muita gente fala assim, mas eu não sei fazer esse controle, eu não sei mexer em planilha de Excel, eu não sou bom com números, eu não sou boa com matemática, enfim. Você vai encontrar a sua melhor forma. Que forma é essa? Essa forma pode ser através de uma planilha, se você tem afinidade com isso, mas se você não tiver, você pode simplesmente anotar os seus gastos no caderno, não tem problema nenhum, por escrito. Eu conheço muitas pessoas, principalmente meus pais, né, minha sogra, enfim, que são pessoas da época antiga, que elas têm extremamente controle financeiro. Isso não quer dizer privação. Controle financeiro e orçamentário não quer dizer que você tenha que se privar. Longe de mim, longe da Eliana, que ela até falou também no começo, que a intenção não é essa. Então, você, através de papel mesmo, anotações e reflexões, você consegue fazer isso. E essa geração mais nova, obviamente, que está muito mais ligada, aí tem os aplicativos, que está na sua palma da mão, que todo mundo anda com o celular, você pode muito bem também estar fazendo por aí. Tá? Agora, você vai se perguntar assim, mas qual a periodicidade disso? Como é que eu vou fazer esse tipo de controle? A periodicidade, a gente indica, no começo, pelo menos, né? Você está fazendo diariamente, mensalmente. Depois você pode ir aumentando o espaçamento em relação a isso. Porque como todo hábito precisa ser construído. E se você não tem como eu vou dizer, uma periodicidade mesmo, um hábito, não coloca aquilo como uma meta diária, você acaba deixando para lá. A partir do momento que você já encontrou a sua forma de fazer o seu controle financeiro, você vai estar fazendo mais fácil, colocando essa periodicidade de uma forma mais ampla, né? Um mínimo de 15 dias. Se você estiver muito bacana mesmo, às vezes uma vez por mês, tá? Mas esses controles te ajudam até você não errar na hora de você fazer seus pagamentos, enfim, de atrasar algum boleto. Obviamente que a gente indica colocar tudo em débito automático. A terceira dica dentro do controle é realmente você separar o pessoal do profissional. O profissional liberal, o empresário, o empreendedor, o microempreendedor, ele comete esse pecado capital na parte financeira, né? Que é deixar tudo misturado na conta, não sabe receber o aqui, entra, paga as contas pessoais dentro da conta empresarial, fica uma mistura. E você não sabe a saúde da sua empresa quando você está misturado. Vamos pensar assim, a organização financeira é como se fosse uma casa bagunçada. Se você chega lá, compra móveis novos, mas você não organiza primeiro, limpa, para poder colocar essas coisas novas na casa, ela não parece que está limpa, que está organizada, ela parece que está tudo bagunçado, apesar dos móveis novos, né? Então, separar o pessoal do profissional é uma dica, é um item muito importante, né, nessa questão de organização financeira. E o quarto patamar que eu escolhi aqui, porque a organização financeira são muitos itens, e obviamente, quando você trabalha com a mentoria,
Você vai trabalhar casa a casa, vai trabalhar a necessidade do cliente, se é um empreendedor, se é um assalariado, cada um tem sua necessidade, se é um casal, se é uma pessoa solteira, se tem filhos, se são filhos são pequenos, são adolescentes. E aí você também já pode introduzir na criança também a educação financeira, porque a criança ela aprende através do exemplo dos pais, né? Então nunca é cedo demais para você fazer, obviamente, com a linguagem da criança, com a capacidade da criança e da idade da criança, com os pais você pode estar introduzindo a questão da educação financeira. Então, esse quarto item, que é para tudo na vida, é estude. Por que estudar? Porque você estudando, você vai entender como você vai trabalhar suas reservas. Porque todos nós precisamos ter uma reserva. O empreendedor, o ideal é que ele tenha uma reserva de 1 ano. E uma pessoa assalariada, enfim, pelo menos 6 meses. Por que isso? Porque a questão da reserva financeira. Nós temos aí o exemplo da nossa pandemia, que temos aqui, que a gente está vivendo até esse momento, né? Muitas pessoas, principalmente profissionais liberais, não tinham como sobreviver 1 semana depois, porque sempre trabalha no limite, sempre o dinheiro está no limite. De tudo que você ganha, você gasta o que você ganha um pouco mais, não separando para a reserva, que eu gosto de chamar a reserva da paz, que é melhor do que da reserva da emergência, né? Então, você tem que ter aquela reserva da paz, a reserva dos sonhos e a reserva do seu futuro, né? Da sua aposentadoria. Nós temos aí a previdência social, que é importantíssimo todos estarem lá colocando seu dinheiro lá na previdência social, mas a gente sabe que nós não conseguimos, cai muito o patamar de vida quando você entra na previdência social. Então, se você puder contribuir, fazer uma reserva para o futuro, muito bom. E outro item seria o conhecimento para a liberdade. Por que eu falo isso? Que tem muito a ver com o terceiro ponto. Aprenda para poder terceirizar. Você, com a questão da reserva financeira, você vai conseguir fazer as melhores aplicações, entender o seu perfil, o que você precisa da sua vida, porque eu sou diferente de você e cada um tem seu objetivo, o seu sonho. Um é construir uma casa, outro para uma fazenda, outro fazer uma viagem. Então, através do conhecimento, você vai ver a melhor forma de fazer o investimento certo, né? E, além disso, não tem nada de errado você poder terceirizar essa questão. O que é terceirizar? Você é um profissional liberal, você investe na sua educação como médico, tem que estudar muito, fazer cursos, especializações, e realmente você prefere terceirizar para um profissional em relação a isso, mas até para terceirizar, você tem que saber pedir, entender como pedir. Eu vou usar uma metáfora aqui. Você sabe até fazer as unhas, né? Você sabe pintar sua unha, lixar, mas você prefere fazer numa manicure, num profissional da estética, porque você quer utilizar aquele tempo para outra coisa, para relaxar, para, enfim. Então, você procura um profissional, mas quando você procura um profissional, você sabe exatamente o que você espera. Se aquele profissional te atender e não prestar um serviço da forma que você necessita, ou que você espera, você tem uma expectativa em relação àquilo, você desiste daquele profissional, né? E o que eu percebo é que tem muitos empreendedores que terceirizam isso para um funcionário, mas como eles não sabem direito o que eles querem, o funcionário faz da forma que ele entende que é o certo. Então, o conhecimento, aprender como gerenciar a parte financeira, fazer a sua gestão financeira e pessoal e empresarial da sua vida, é um conhecimento que ninguém vai te tirar e que você pode, inclusive, terceirizar em relação a isso.
dentre isso aí, de toda essa dica que eu passei, desse mapa mental, que é uma reflexão que nós fizemos juntamente com a Eliana, eu gostaria de dizer uma coisa, que nunca se sinta sozinho e não tenha vergonha de procurar ajuda nesse sentido, porque eu já atendi pessoas que são gerentes financeiros, que tiveram formação na área financeira e estão com problemas de gerenciar essa vida financeira, porque é muito mais além do que só números. Também se trata da questão emocional. Então, o meu recado é esse. Quero agradecer a todos pela presença e passo a palavra aí para a Eliana para finalizar, ou outra pessoa que precisa finalizar aqui a nossa palestra. Muita gratidão, muito obrigada. Agradecemos muito as duas palestrantes, a Eliana, agora essa aula de economia, de como não gastar, ou gastar da forma correta. Gostamos muito da apresentação da Eliana, já conheço há um tempinho, né, Eliana? E acabei de conhecer a Maria Jússia hoje, ficamos muito agradecidos, tá? A doutora Ana, a APM está muito contente com a presença de vocês. Vamos agora abrir a perguntas, se alguém desejar fazer alguma consideração, alguma ponderação, ou perguntas mesmo, fique à vontade. Pode colocar aqui no chat, pode abrir esse microfone e falar, de se identificar, clicar na mãozinha, o que achar mais conveniente. Estamos à disposição de vocês. Que maravilha, todo mundo está com a saúde financeira em dia, viu, Maria? Ou a timidez em dia. Se alguém tiver alguma consideração, fique à vontade, tá? Nós estamos recebendo uns agradecimentos. Os palestrantes gostam que façam perguntas. O que nós estamos recebendo, Eliana, aqui no chat é apenas não, agradecimentos, né? Várias pessoas agradecendo, isso é muito importante, esse reconhecimento. Eu vi a Roseli agradecendo, e algumas pessoas agradecendo aqui que eu conheço. Obrigada por prestigiarem. Isso. Muito bom. Obrigada. Então, Vinícius, por favor, coloca o seu vídeo e o seu telefone para todos nós, por favor. Maravilha, obrigado, Ricardo. Parabéns, meninas, pela palestra, viu? Compartilhar aqui um vídeo que fala um pouquinho mais do meu trabalho também, ok? Um abraço. O mundo muda o tempo todo. As pessoas são diferentes e suas necessidades são únicas. Nosso propósito é melhorar vidas, resolvendo os desafios financeiros de um mundo em constante transformação. Estamos fazendo isso há mais de um século pelo mundo todo. No Brasil, quando o assunto é seguro de vida, somos especialistas. Já cumprimos nossa promessa em mais de 1,8 bilhão de benefícios pagos. Nos orgulhamos em proteger mais de 2,6 milhões de vidas. Somos a Prudential do Brasil e queremos te apresentar um produto para agregar ainda mais valor ao seu planejamento financeiro: o seguro de vida. Com o seguro de vida é possível reduzir os custos com inventário e sucessão, oferecer liquidez imediata para os beneficiários, garantir a impenhorabilidade do capital segurado, ter hedge financeiro para os investimentos diretos de alto risco, contar com uma solução com isenção fiscal, designar instituições filantrópicas e ONGs como beneficiárias, eleger qualquer pessoa, física ou jurídica, como beneficiária, independente de parentesco. Tudo isso com possibilidade de pagamento em forma de renda. E ainda, obter fluxo de caixa imediato para a empresa em caso de falecimento de sócios, garantindo continuidade, crescimento e liquidez para comprar as cotas herdadas. Quer saber mais sobre os seguros de vida da Prudential? Fale com uma corretora franqueada Life Planner. Pro agora, pro amanhã, pro futuro. Prudential. Está aqui o meu telefone, pessoal, para quem quiser entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre os seguros de vida resgatáveis da Prudential, fiquem à vontade.
telefone é 19-99604-5878. 99604-5878. Um abraço e boa noite, pessoal. Por que você não coloca seu telefone no chat? As pessoas podem copiar depois, né? E o seu produto tem tudo a ver Excelente conosco. ideia, Eliana. E o seu produto fazer tem isso tudo a já. ver conosco. Inclusive o meu também, que eu não coloquei. É investimento. É verdade. Então, Magali, você pega o telefone do Vinícius, por gentileza, tá? E ele combina depois para entregar o livro para você. Você foi presenteado com um excelente livro, tá? Eu não estou fazendo propaganda, não conheço ela, só conheço os livros, tá? Mas é excelente escritora, tem uns temas assim muito da nossa área mesmo, da área da saúde mental. A doutora Ana gostaria de fazer algumas considerações, querida? Olá, gostaria de parabenizar as palestrantes. A Eliana eu já conhecia, gostei de ver, tá toda linda, mais linda, né, do que o habitual hoje, toda produzida. Muito prazer conhecer Maria do Socorro, que nem eu falei, né, e ela reforçou. Eu gosto de criar espaços para conversar sobre assuntos tabus, né, e como você falou mesmo, né, quando a gente fala de dinheiro, é tabu e a gente tem que falar, né, e mais agora ainda, né, nesse momento da pandemia, que criou essa situação mesmo, né, de ficar todo mundo aí em situações, alguns se reinventaram, outros ficaram em situação difícil, então a gente tem que conversar mesmo sobre isso, né? Então, mais uma vez, muito agradecida de trazerem essas reflexões e aproveitar e convidar, então, para o mês que vem, temos 2 eventos de novo, dia 15, com a doutora Marcela, colega psiquiatra, falar também sobre saúde mental em criança e adolescente, né, na pandemia. E dia 24, um cine debate, né, com um filme muito bonito, Coda, quem não viu, eu vi já o filme, um filme muito sensível, muito poético, de um pianista, celebridade, que tem pânico em se apresentar, né? E aí, então, a gente assiste o filme antes, e aí vai vir a colega psicanalista, Adriana Nagali, para conversar sobre o filme com a gente. Então, vamos vir todo mundo aqui, principalmente os que gostam de cinema, para conversar. Então, que nem a gente estava falando, né, Ricardo? Estou curtindo mesmo muito esse projeto, né? Conto com vocês, parceiros, tá? E só gratidão mesmo. Muito agradecida por vocês estarem me ajudando a realizar esse sonho. Estou mesmo muito contente. Só agradecer e continuar contando com vocês. Os sonhos são grandes investimentos que nós podemos fazer, né? E nas minhas considerações finais, né, vou ser bem rapidinho, né, coisas que eu falei, que a Socorro também falou, né? Então, por exemplo, quando vai se casar, não se fala da vida financeira, porque a vida financeira é tabu, né? Mas veja, se nós estamos fazendo uma escolha, aonde nós vamos passar um bom tempo da vida com alguém, então, um relacionamento íntimo é um investimento. E aonde nós vamos falar das nossas franquezas e das nossas fraquezas. Inclusive, às vezes, se tem a questão até de ter uma compulsividade que, enquanto está ali num relacionamento que não é o casamento, que é o namoro, né, fica mais disfarçado. Então, sejamos sinceros com os nossos investimentos, porque a grande questão não é comprar compulsivamente, é não reconhecer que faz isso e pedir ajuda, porque quando nós pedimos ajuda para qualquer das nossas dificuldades, é um grande momento de desenvolvimento, é um momento em que nós abrimos uma grande porta para uma transformação. Então, pedir ajuda também é um investimento. Então, só posso agradecer a Ana, aos Ricardos, né? Ao Vinícius, que tão, sem combinar, foi tão pertinente, né? Porque é um investimento de seguro de vida, né? É claro que ele serve para todas, mas começar conosco foi bem bacana. Então, muito obrigado aos amigos, aos queridos amigos que estão aqui nos prestigiando, oferecendo, investindo o mais precioso que cada um de nós tem, o seu tempo. Muito obrigada, Socorro, Ana e Ricardo.
e a todos os presentes. Tem uma pergunta aqui no chat, se a palestra vai ficar gravada. Quem que perguntou? Acho que foi a Roseli Fazanaro. Vai ficar lá no YouTube da APM Piracicaba. Isso, ficará disponível essa palestra em algum canal. Vai sim. No YouTube, né? Isso, todas elas estão ficadas, que já tivemos, né? E alguns outros eventos que o doutor Ricardo participou. Roseli Fazanaro Pereira, tá disponível sim, todas estão gravadas, a partir de amanhã, acho que o Gabriel já coloca, né? Disponível no YouTube. Isso. Então, só relembrando, a Ana já falou, né? Então, a palestra no dia 15 é Cuidados com a Saúde Mental e Bem-Estar de Crianças e Adolescentes na Pandemia, que é a psiquiatra Marcela Moura. E depois, no dia 24, tá? Vamos ter o Cine Debate, comentário sobre o filme Coda, né? É o autor, eu fugi o nome dele, Ana, é o que faz o professor Xavier, né? Acho que é ele, né? É um senhor já, né? Então, não deixa de assistir, vai ser muito bom. E relembrando a todos, repliquem, tá? O que vocês estão vendo aqui. Se tiverem sugestões, pode nos contatar. Se tiverem reclamações, eu não gostei disso, reclame também, tá? Nós estamos nos ajustando e estamos aprendendo dia a dia e com vocês, tá bom? Não tendo mais nenhum comentário, só relembrando que conversei com o doutor Tedeschi ontem, que é presidente da APM Piracicaba, irmãozinho da Ana, irmãozão meu, né? Ele falou que ficamos bem à vontade para a realização desses eventos, ele gostaria que nós tivéssemos o dobro, o triplo ano que vem, já estamos programando, né, Ana, para o ano que vem, vamos sentar. Então, repliquem isso. O único pedido que eu tenho é que vocês repliquem os seus contatos quando receberem o convite. Tá bom? Eu quero agradecer novamente ao Gabriel. O Gabriel está dando uma força imensa, né? Ele está puxando um trem aí para a gente, que são os idosozinhos aí, tá, Gabriel? Eu também agradeço. Gabriel, muito, 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 muito obrigada. Nossa. Obrigado a vocês. Muito obrigada mesmo, ajudou muito hoje. Obrigado, viu, Gabriel? Então, vamos encerrar agradecendo aos presidentes da APM estadual e regional, a Maria Juste, Eliana e também ao Vinícius, que está colaborando conosco agora. E nos encontramos, então, no dia 24, tá bom? Tchau, Um abraço. tchau. Tchau. Noite. Tchau.